Olá, gente, tudo bem? Boa tarde, boa noite. Esta aula é para falar sobre o movimento retilíneo uniforme, MRU, tá certo? Ou MU, tá bom? Conhecido como MU também. Movimento uniforme. Movimento retilíneo uniforme, vocês vão ver por que essa palavra retilíneo. MRU é aquele que possui velocidade escalar instantânea constante diferente de zero. Parece ser complicado, mas não. Ó, o movimento retilíneo uniforme, galera, é aquele movimento na qual a velocidade vai ser constante. Não vai mudar nunca, tá certo? E claro, ela vai ser diferente de zero, né? Tá bom? Como assim, professor? Vou dar um exemplo. Ó. Quando você vai sair de moto, você não acelera? Isso, professor, eu acelero, né? Nesse tempo, você não está em MRU. Eu não posso dizer que você está em MRU. Por quê? Porque você está acelerando. Tá certo? Mas beleza, você vai sair daqui pra Itamaraju. Aí chega na pista. Na pista, às 10 horas, você ficou na velocidade de 60 km por hora. Até 12. Então, uma hora nessa velocidade sem diminuir e sem aumentar. Então, 60 km por hora. Constante. Sabe o que eu vou dizer pra você? Você está no movimento específico. Qual que é esse movimento? Movimento retilíneo uniforme, na qual a velocidade é constante. Ah, entendi, professor. Então, toda vez que eu manter a minha velocidade constante e não variar, né, a minha direção, né, e nem meu sentido, tá certo? Eu vou estar no movimento específico. E isso, movimento retilíneo uniforme. Por que é retilíneo, professor? Porque não altera a direção, né? Tá certo? Não altera a direção. A direção não é alterada, vai ser mantida, tá certo? Então, o movimento retilíneo uniforme é aquele movimento que a velocidade é sempre constante e não há mudança de direção. Se você está na vertical, é na vertical. Se você está na horizontal, é na horizontal. Professor, entendi. Então é um movimento específico, né? É. Eu posso muito bem estar em movimento retilíneo? Pode, né? Mas quando você vai sair na moto, você não está em movimento retilíneo uniforme. Você está no movimento qualquer, tá certo? Belezinha? Você está acelerando. Mas a partir do momento que você manteve a sua direção e sua velocidade constante, esse movimento você pode chamar ele de movimento retilíneo uniforme. É um movimento muito especial, tá certo? Decorre imediatamente, né, da definição que a velocidade escalar média é também constante. Para qualquer intervalo de tempo, o seu valor coincide com o da velocidade escalar instantânea. Assim podemos escrever, né? Velocidade média vai ser igual à velocidade instantânea, né? Que nada mais é do que o deslocamento dividido pelo intervalo de tempo, tá certo? Claro, a velocidade sendo diferente de zero, né? Tá certo? Então, ó, movimento retilíneo uniforme, aquele movimento onde sua direção não varia e sua velocidade também não varia. É sempre um único valor. 60 km por hora, 1000 km por hora, 1 km por hora, não interessa. É sempre constante, tá certo? Beleza, ó. Então, o ΔS, o que é ΔS, gente? ΔS não é o deslocamento? Isso. O ΔS é igual a velocidade vezes o tempo, não é isso? Como assim, professor? O ΔS é igual a velocidade vezes o tempo? Eu só passei, né? O ΔS estava aqui, ó. Em cima, né? Eu passei para o lado de cá da equação. Então, ΔS é a velocidade vezes o tempo, né? O deslocamento é a velocidade vezes o tempo. Essa última igualdade nos mostra que no movimento uniforme, ou seja, no movimento retilíneo uniforme, a variação da posição, opa, o ΔS, ΔS não é a variação da posição? Isso, é o deslocamento, é a variação da posição. É diretamente proporcional ao intervalo de tempo correspondente, ΔT. Como assim diretamente proporcional? Se um aumenta, o outro também aumenta na mesma proporção, tá bom? É isso que significa diretamente proporcional. Ó, assim, para iguais intervalos de tempo, teremos iguais variações de posição. Olha só o que está acontecendo. A ilustração representa um carrinho em movimento uniforme, movimento retilíneo uniforme. A cada intervalo de tempo de 1 segundo, o carrinho percorre 2 metros. Ou seja, a cada 1 segundo, ele está percorrendo sempre 2 metros. Você concorda que a velocidade é constante? Isso. Então, a cada segundo, ele anda 2 metros. Isso caracteriza um movimento retilíneo uniforme. Olha só, o tempo igual a zero. Ó. Ele estava na posição 10 metros, 10 metros. Quando o tempo foi para 1 segundo, ele estava na posição agora 12 metros, ou seja, andou 2 metros.
Tempo 2 segundos. Mais 2 metros, 14. 12 mais 2, 14. 14 mais 2, 16. Ó, tá vendo aqui, ó? Aqui tá variando de uma em uma e aqui de duas em duas, na mesma proporção, tá bom? Ó, aonde você for pegar a variação aqui em cima, né, vai ser sempre 1. E aonde você for pegar a variação aqui em cima, vai ser sempre 2, tá certo? O que não poderia acontecer? De 2 segundos para 3 foi 1 segundo. E nesse caso aqui, ó, fosse 20. Aí variou desproporcionalmente. Isso não está variando na mesma proporção. A cada 1 segundo, esse carrinho anda 2 metros. Esse movimento é um movimento específico. A velocidade dele é constante. Ele está sempre a 60 km por hora, ou sempre a 20, ou sempre a 30. Não falou a velocidade, né? Claro, dá para calcular aqui a velocidade, beleza? Que está aqui a 2 metros por segundo, né? Então, o que seria o movimento retilíneo uniforme? É aquele movimento onde a velocidade é constante e a direção não é alterada, sempre é mantida, tá bom? É um movimento específico, muito famoso, movimento retilíneo uniforme, tá bom? Ó, a cada 1 segundo ele anda 2 metros, ou seja, ele está andando 2 metros por segundo. Sempre, ó, 2 metros por segundo. Aqui, 2 metros por segundo, 2 metros por segundo, até ele cansar e acelerar, né? Até ele sair desse movimento. Então, aí tá sempre a 2 metros por segundo. Você concorda comigo, gente? Verdade, professor. De 3 para 4 foi 1 segundo. E de 16 para 18 foi 2 metros. 2 metros em 1 segundo. Ele andou 2 metros em 1 segundo. E nesse caso aqui, ó, 2 metros em 1 segundo. E nos próximos, 2 metros em 1 segundo. Sempre 2 metros em 1 segundo. 2 metros por segundo é velocidade. Ou seja, a velocidade é constante. Opa, então o movimento é o quê? Retilíneo uniforme. É aquele movimento onde a direção, olha só, a direção não é alterada e nem a velocidade. São sempre constantes, tá bom? Muito bem. Em decorrência disso, desse movimento aqui, a velocidade ser constante, a gente cai numa situação seguinte, ó, numa equação horária do movimento uniforme. O que seria isso? Essa equação nos permite calcular a posição final, né? Claro, se o movimento for uniforme, né? Ou seja, se a velocidade for sempre constante. Ela nos permite calcular a posição de um corpo exatamente onde ele está, sabendo aonde ele estava e a velocidade com que ele está, que é constante, e um tempo qualquer. Imagine que eu quero saber, ó, aonde a Nicole vai estar. Ela está em movimento retilíneo uniforme, ela está se movimentando com a velocidade constante. Lembrando, o que é movimento retilíneo uniforme? É o movimento na qual a velocidade é constante e a direção não se altera. Então, Nicole está se movimentando nesse movimento específico. Eu quero saber onde ela vai estar daqui a 60 segundos. Se eu soubesse a posição inicial dela e a velocidade com que ela vai estar, eu consigo achar essa posição. A 60 segundos ela vai estar onde? Exatamente aonde? Então é isso que essa equação nos diz. Claro, se a velocidade for constante, né? E a velocidade sendo constante, o movimento é o que, gente? Velocidade constante, direção não muda, o movimento é o que? Retilíneo uniforme. Muito bem. Ó, sendo S0, o que é esse S0? Posição inicial. Tá vendo? S0 é a posição inicial. Entendi, né, professor? Posição inicial. Correspondente a um instante t igual a zero. O que seria esse instante t igual a zero, professor? É o tempo inicial. O tempo inicial, zero, né? Posição inicial, tempo inicial. Tá vendo? Sendo a posição inicial correspondente ao tempo inicial, que é igual a zero, e sendo S é o que? Posição final. Por isso que eu falei que a gente ia usar isso pro resto das nossas vidas em física, tá certo? As nomenclaturas S0, S, tá vendo? S é o que? Posição final, né? Sendo S a posição no instante t, qual que é esse instante t? Um instante t qualquer. Imagina que fosse 30 segundos, 40, 1000 anos. Olha só que interessante. Essa equação nos permite calcular a posição exata de um corpo em qualquer instante de tempo. Daqui a 1000 anos, a 350 mil anos, a 1 milhão, a 1 segundo, entendeu? A 1 milionésimo de segundo. Isso que é interessante. Esse instante de t é o t que eu vou querer achar. Tá certo? É genericamente, né? E sendo S a posição no instante t, o tempo final, vem ΔT igual a t menos t0, né? O que é o ΔT? É o tempo final, né?
Imagine que fosse 30 segundos menos zero. Não é isso? Então é só genericamente, né? ΔT é o quê? É o tempo final menos o tempo inicial. O tempo inicial é zero, tá certo? E o ΔS é o S menos S0, não é isso? Que a gente já viu? Isso. A posição final menos a inicial, né? De ΔS igual a V vezes o T, ou seja, daquela equação que a gente viu lá atrás, ó, o deslocamento é a velocidade vezes o tempo, tá certo? A gente consegue muita coisa aqui, ó. Então vamos lá. Daquela equação deslocamento igual velocidade vezes o tempo, resulta nisso aqui, ó. Ou seja, o que é o ΔS? Não é o S menos S0? Ó, ΔS é igual a S menos S0. Eu só substituí aqui, né? Essa equação é essa aqui, só escrita de uma forma diferente. Professor. Então o que você está querendo chegar é na posição final do cara, né? Isso, ó, no S, tá certo? Eu quero saber a posição final onde ele vai estar. Não mais quanto ele deslocou, mas exatamente a posição. Imagina que Nicole está se deslocando no movimento retilíneo uniforme, tá certo? E eu vou querer achar não mais o deslocamento, o quanto ela andou, mas a posição, exatamente onde ela vai estar. Ela vai estar a 30 metros da origem, a 60 metros da origem, entendeu? Então vamos lá? Daquela equação ΔS igual a V vezes o T, o que é o ΔS? O ΔS é o S menos S0. Então eu coloquei aqui S menos S0 igual a velocidade e o ΔT. O que é o ΔT? É o tempo final menos o tempo inicial. Tá aqui, ó, entre parênteses. Eu só substituí. Eu só troquei o ΔS pelo S menos S0. O V eu permaneci. E o ΔT eu troquei por T menos T0. Que é a mesma coisa. Então, ó, T menos 0, gente, se eu tenho 50 menos 0 dá quanto? 50. 100 menos 0 dá quanto? Dá 100. T menos 0 vai dar quanto? Vai dar T. Por isso que sumiu aqui embaixo. Ó. Então, S menos S0 é igual ao V vezes o T. Olha só que interessante. Ainda não está nessa equação, né? O que eu vou ter que fazer aqui agora? Isso aqui que eu estou fazendo é para deduzir como que a gente chegou nisso aqui, tá certo? Como é que a gente consegue achar a posição exatamente onde o cara tá. Então, vamos lá. Ó. Esse S, eu quero só a posição final. Eu quero descobrir apenas a posição final. Não o S menos S0, que é o deslocamento. Eu não quero achar mais o deslocamento. Isso aqui é como se fosse o deslocamento, né? Nada mais é do que o deslocamento. Mas eu quero achar aonde ele vai estar exatamente. Num certo instante de tempo. Não é intervalo, mas instante. A 5 segundos, quando bater 5 segundos, esse cara vai estar onde? Vai passar por onde? Olha só que interessante. Quando bater 2 segundos, Nicole vai estar em qual posição? É isso, a posição dela, não mais o quanto ela andou. Entendeu? Isso que essa equação nos permite calcular. Então vamos lá. Ó. S menos S0 é o deslocamento. Eu não quero achar o deslocamento, eu quero achar a posição. Exatamente onde ela vai estar. Então, ó, eu vou pegar esse S0 e vou jogar pro outro lado da igualdade. Quando eu pego esse S0 e tá negativo e jogo pro lado de cá, ele fica positivo. Tá aqui. Mais S0. Ele veio para cá para frente, ó. Então eu peguei esse camarada que tá negativo, joguei pro outro lado. Quando jogo pro outro lado, ele vai trocar o sinal por mais. Então, o sinal que tava de menos na frente dele, né? Trocou por mais. Então, o que ficou? S igual a S0 mais a velocidade vezes o tempo. Entenderam? Imagine que vocês estão indo daqui para Itamaraju. E a 10 horas eu quero achar onde vocês estão. Será que a 10 horas vocês vão estar lá no Barro Branco? No Guarani? Então você sai daqui às 9 horas. Às 10 horas vocês vão estar onde? Né? A estrada ruim. Vocês vão estar onde? Em Tom de Paulo, no Guarani? Aonde? Então essa equação nos permite calcular isso. Aonde exatamente o móvel vai estar. Olha só que profundo. Não é interessante? Aquela outra equação nos permitia calcular quanto o móvel se deslocou, quanto ele andou, não a posição exata. Então, ó, às 10 horas, vocês vão estar exatamente aonde? Exatamente aonde? Olha só que interessante. Estamos conseguindo construir aqui um conceito, né? Vocês já conseguiram pegar? Mas eu consigo fazer isso, professor? Consegue se você estiver no movimento retilíneo uniforme, que é aquele movimento onde o V representa o quê? A velocidade. O V é sempre constante. Aí eu consigo achar onde você vai estar. Se você for daqui, ó, saiu daqui a 60 km por hora, né? Às 10 horas eu consigo achar onde você vai estar.
Saiu do Corumbau, né, que é a posição inicial, a 60 km por hora, às 10 horas eu sei onde você vai estar. A posição exata, não mais o deslocamento, não mais o quanto você se deslocou. Olha que profundo. Né? Então, ó, tá vendo? Concluímos, portanto, que a equação horária de um movimento uniforme é do primeiro grau. E por que é do primeiro grau? Porque quando a gente for construir o gráfico, é sempre uma reta, tá certo? A gente não chegou lá nas funções, tá bom? Mas a gente vai explanar isso aqui, tá bom? Não se preocupe. Então, ó, o que é essa equação? A equação horária do movimento uniforme, ou seja, do movimento retilíneo uniforme. O que ela nos permite fazer? Achar a posição exata de um camarada num certo instante de tempo. Instante, não mais intervalo. O que é um instante? 5 segundos, 10 horas. Né? Não é mais um intervalo de tempo. O que é o ΔT? É o intervalo, né? Das 10 às 11. Qual é o intervalo de tempo? 1 hora. Tá vendo? Aqui não, que é um instante. Às 10 horas, Nicole vai estar aonde? Na estrada daqui para Itamaraju. Em qual posição? Em Tom de Paulo, entendeu? Exatamente aonde? É isso que essa equação nos faz. E é muito importante. Então, gente, é isso que essa equação nos diz, né? A posição exata, tá certo? Bom, aqui tem alguns exemplos, né? Ó, o S0 tá aqui, o V tá aqui, o T é um instante de tempo qualquer que vocês vão querer escolher aí, né? Tá bom? Então vamos lá. O que seria o S0? Ó, eu saindo a 3 metros, né, da minha posição inicial, tá vendo que a minha posição inicial é a 3 metros da origem. Então eu saí a 3 metros da origem, com velocidade constante de 2 metros por segundo. Qual que é a minha função horária? Qual que é a minha equação horária? Ó, o S é igual a 3, porque o 3 é a posição inicial, mais o 2, porque 2 é a velocidade, multiplicando o T. Tá vendo aqui? 2 vezes T. Nesse caso aqui, eu montei uma equação horária para esse meu movimento. O movimento que eu estava a 2 metros por segundo. Então, se eu quiser achar onde esse corpo vai estar, né, onde esse móvel vai estar, no instante de 3 segundos, como é que eu faço? Eu coloco 3 no lugar do T e faz 2 vezes 3 dá 6. 6 mais 3 vai dar 9. Então, quando o cronômetro bater 3 segundos, esse meu móvel vai estar na posição 9 metros. Olha só que interessante. A gente preveu aqui onde ele vai estar. A gente nem fez o movimento, mas a gente preveu. Mas por que isso? Porque a velocidade é constante. Se a velocidade é constante, o movimento é retilíneo uniforme. E essa equação aqui ó, é a equação do movimento retilíneo uniforme. Vamos para mais exemplo. Se o S0 for 6 metros, ou seja, se eu tiver a 6 metros da minha origem, e tiver numa velocidade de menos 3 metros por segundo, o que seria menos 3 metros por segundo? Existe uma velocidade dessa? Existe. Essa velocidade significa o seguinte, ó. Significa que eu estou voltando na trajetória, voltando para a origem. Entendeu? Eu marquei minha origem e estou retornando para ela. Né? No eixo. Imagine que aqui fosse o eixo. Ó. Eu estou marcando a minha origem e estou retornando para ela. Eu estou fazendo um movimento contrário em relação à minha trajetória, entendeu? Então vamos lá. Ó. Se a velocidade for de menos 3 metros por segundo, eu estou voltando na origem. Beleza? Como é que eu monto a equação? O S é igual a o S0. O S0 é quem? 6. A velocidade é quem? Menos 3. E o T? O T fica sem substituir. Então, as letras que vão ficar sem substituir é o S e o T. Tá bom? Para a gente montar a equação para esse movimento de menos 3 metros por segundo. Constante. Então, ó, voltando aqui. Ó, no instante de 2 segundos, quando o relógio, o cronômetro bater 2 segundos, esse móvel vai estar onde? Ó, só colocar 2 aqui no lugar de T. Menos 3 vezes 2 dá menos 6. 6 menos 6, isso dá 0. Ou seja, o S vai ser 0. Eu vou estar exatamente em cima da origem onde eu marquei. O que seria essa unidade aqui? Ó? SI é o sistema internacional. Né? Quando essas unidades aqui estão no sistema internacional, a posição vai estar em metro, o tempo vai estar em segundos. Tá bom? Isso significa estar no SI, no Sistema Internacional de Unidades, tá bom? Então, ó, vamos para mais exemplo, né? Se a posição inicial for 0, né? Se eu estiver saindo da minha origem, exatamente no 0,
Com velocidade constante de 4 metros por segundo, eu monto essa equação. S0 vai ser 0, então nem precisa colocar, né? Tá vendo aqui, ó? O S0 sendo 0, nem precisa colocar. Tá vendo aqui, ó? Por quê? Porque 0 mais isso aqui é isso aqui, entendeu? Nem precisa colocar, a gente apaga ele daqui. Então, ó, se eu sair exatamente em cima da origem, né? A minha posição final vai obedecer a essa equação. Tá vendo aqui? A gente acabou de montar a equação. A posição final é igual ao 4, porque esse 4 tá aí? Porque a velocidade, eu substituí o V por 4. A gente substitui o V e o S0. O S0 foi 0, então nem precisa colocar. 4T. Esse T aqui vai ficar sem substituir, a menos que eu peça, ó, calcule a posição no instante de tempo 4 segundos. Bom, você vai colocar o 4 no lugar do T. Fica 4 vezes 4. 4 vezes 4 dá 16. Dá 16 metros, né? Ele vai estar exatamente na posição 16 metros, tá certo? Então, no instante de tempo 4 segundos, esse móvel vai estar na posição 16 metros. Tá vendo aqui, ó? A mesma coisa acontece na de baixo, né? Se o S0 for 0, ou seja, o S0 é o quê? É a posição inicial. Se o S0 for 0, ou seja, se eu sair exatamente em cima da minha origem, né? Se eu sair exatamente da minha origem, onde eu marquei, como assim sair em cima da origem? Uai, eu posso marcar minha origem aqui no veleiro e sair e contabilizar meu movimento a partir lá do Corumbau. A minha origem é o veleiro, é o 0, né? Se eu sair lá do Corumbau, vai ficar como? A 12 quilômetros da origem. Ou seja, o S0 vai ser 12 quilômetros. Ah, professor, entendi. Então, eu marquei uma posição, mas eu posso marcar minha posição, a origem, né? No caso, lá no Corumbau? Pode. Aí, se você sair do Corumbau, você vai sair a 0 metros da origem. Entendi, professor, entendi. Então, a gente está construindo, é assim que monta a equação horária para cada movimento, tá certo? Ó, esse móvel aqui, nesse primeiro caso, se move com velocidade de 2 metros por segundo. Ele saiu a 3 metros da origem. Então, eu montei essa equação. S0 é igual a 3, porque o 3 corresponde à posição inicial, mais a velocidade, que é 2, vezes o tempo. Então, o que não vai ser substituído? O S, nem o T, né? A menos que a questão peça. Calcule a posição no instante de tempo 4 segundos, 10 segundos, 20 segundos, 1000 segundos, entendeu? Você vai colocar aqui, fazer a continha, né? Multiplicar esse 2 vezes os segundos, fazer a soma e achar a posição. Lembrando, a posição sempre em metros, né? No SI. Se tiver no SI, vai ser sempre em metros, tá bom? Então, gente, isso aqui são exemplos que a gente acabou de ver, né? Montando uma equação do movimento uniforme. Não é difícil, tá certo? Então, professor, para montar a equação é só eu substituir o V, o S0, né? Isso. É só isso. A questão vai te dar lá, ó. O móvel saiu a 3 metros da origem, com velocidade constante de 60 km por hora. Monte a equação horária do movimento. Aí vocês vão fazer como? Colocar o S, o sinal de igual, substituir a posição inicial pela que foi dada na questão, que foi 3 metros, e o V pela velocidade que também que foi dada, né? Tá certo? Então é assim que vocês vão fazer. Aí vai ficar o número aqui, outro número aqui, multiplicando o T, né? E o S aqui do lado de cada igualdade. Aí a menos que a questão peça, né? Calcule a posição no instante de tempo, 4 segundos, 10 segundos, 20 segundos, 1 hora, 15 mil anos, entendeu? E assim por diante. Beleza, gente? Então essa equação é muito importante. Ela é a equação do movimento retilíneo uniforme, tá vendo? A posição final é igual ao S0 mais a velocidade vezes o tempo, né? Tranquilo? Então, galera, o que eu explanei para vocês aqui, ó, é um movimento muito importante na física, tá certo? É um movimento retilíneo uniforme, é um movimento com velocidade constante e sem alternar a direção também vai ser constante, vai ser mantida, né? Então, esse movimento vai ser um movimento específico, movimento retilíneo uniforme. Gente, qualquer dúvida, estou no WhatsApp, tá bom? Às vezes vai ficar meio complicado de entender essa parte aqui, mas não é, tá certo? Essa é a equação padrão, né? Para o movimento retilíneo uniforme. É assim, ó. Se Nicole saiu a 60 metros da origem e tem velocidade de 30 metros por segundo, é só colocar o 60 no lugar da posição inicial e o 30 no lugar da velocidade. Montou a equação para o movimento de Nicole. Pronto, o S0 não vai ser substituído, o T também não. A menos que a questão peça, né? Calcule a posição num instante de tempo, tal, né? Aí, para esse movimento de Nicole,
Vocês vão prever onde ela vai estar. Olha só que interessante, né? É assim que funciona essa equação. Ela nos permite prever a posição em um determinado instante do tempo. Bom, qualquer dúvida, estou no WhatsApp, tá, gente?